Olá, eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio do Entre Flores e Cicatrizes. Hoje eu quero conversar sobre algo que mudou profundamente a forma como eu entendo relacionamentos, aliança e casamento. Porque por muito tempo eu achei que maturidade era aprender a não me misturar, a não me envolver demais e a não me perder em uma relação. Eu achei que o amor saudável era cada um no seu lugar, inteiro, intacto, protegido. Mas depois eu entendi que aquilo não era maturidade, era defesa, era medo vestido de autocuidado. E hoje eu entendo algo que antes parecia contraditório. Um casamento não nasce da soma de dois indivíduos preservados. Ele nasce da fusão de duas histórias dispostas a serem transformadas. Porque um casamento bem-sucedido, ele exige mais do que convivência. Ele exige rendição. Não é sobre apenas dividir o mesmo teto. É sobre permitir que Deus faça de dois um só. E para explicar isso, Deus me fez enxergar algo muito simples. Uma metáfora contada por uma pastora que eu admiro muito, sobre a diferença entre um purê de batatas e um saco de batatas. Porque, na verdade, um casamento bem-sucedido, ele precisa ser como um purê de batatas. Antes de qualquer coisa, a batata é descascada. E descascar dói. É se despir de quem se era antes, das identidades rígidas, das certezas absolutas, das versões solitárias que funcionavam quando o outro não existia na nossa vida. Mas a palavra ela não diz que dois coexistirão, ela diz que dois se tornarão uma só carne. E há perda nisso, a renúncia, a abandono do antigo eu. E depois de descascada, a batata é cortada. E talvez esse seja o momento mais sensível. Ajustar as atitudes que ferem, os comportamentos que não cabem mais, os hábitos que não honram o amor. E ser cortado não significa ser diminuído, significa ser moldado. O outro revela arestas que sozinhos nós nunca veríamos. Não para nos ferir, mas para nos afiar. E então vem o fogo, o cozimento. O processo invisível, silencioso e inevitável que ninguém controla. Aqui é o Espírito Santo fazendo aquilo que nenhum acordo humano consegue fazer: transformar a natureza. Porque ninguém se torna um por esforço próprio. É no fogo que a dureza cede, que a resistência cai, que o orgulho perde a força. E não é punição, é preparação. Não é castigo, é cuidado. E então chega o momento final, a mistura, a entrega total, a submissão mútua. Ceder onde precisa, ajustar o sabor, permitir que o outro também entre na nossa composição. E chega um ponto em que já não dá mais para identificar onde termina um e começa o outro. Então o amor deixa de ser preservação do ego e passa a ser construção de unidade. Quando esse processo não acontece, então o casamento vira apenas um saco de batatas. Duas pessoas inteiras, intactas, lado a lado, compartilhando o mesmo espaço, mas nunca se tornando um. Cada um segue sendo quem sempre foi. Não há fusão, só proximidade. Não há transformação, só convivência. E eu já vivi os dois cenários. Eu experimentei a fusão, mas experimentei a dor do fim de um relacionamento. E aquilo me feriu, me fez acreditar que talvez o problema tivesse sido a forma como eu me entreguei. Que amar profundamente fosse um erro e que ser um fosse perigoso demais. Então, para me proteger, eu decidi virar um saco de batatas, mesmo que sem perceber. Eu estava presente, mas não misturada, afetuosa, mas contida, inteira, porém isolada. Até que Deus, com paciência e verdade, começou a tratar feridas antigas, não para me endurecer, mas para me curar. E foi nesse processo que ele me mostrou algo profundamente libertador. O problema nunca foi a entrega, nunca foi o amor. Outras questões levaram aquele relacionamento ao fim. Mas não existe casamento segundo o coração de Deus sem fusão. Não existe aliança sem transformação. Não existe nós onde cada um insiste em permanecer intacto. Hoje eu sei disso. Não há outra forma de amar de verdade. Não há outro modelo de aliança. Deus não nos chama para coexistir. Ele nos chama para nos tornarmos um. E isso só é possível quando Cristo está no centro, conduzindo cada etapa do processo, do descascar ao fogo até a mistura final. Porque o que Deus une, primeiro ele trata. O que ele junta, antes ele transforma. E o que ele transforma, ele sustenta,
como diz a palavra, lá em Mateus 19:6. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. E também em Eclesiastes 4:12. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Porque quando Deus é a terceira dobra, a entrega deixa de ser risco e passa a ser aliança. Então, se esse episódio te fez refletir sobre o amor, sobre relacionamentos ou casamento, talvez Deus esteja te mostrando que alianças verdadeiras não nascem prontas. Elas são tratadas, transformadas e refinadas. E eu espero que esse episódio tenha te lembrado que amar de verdade não é preservar o ego, é permitir que Deus construa algo novo a partir de 2 corações dispostos. E se esse episódio fez sentido para você, compartilha com alguém que também acredita que relacionamento é apenas convivência, ou que tem medo de se entregar novamente. Com alguém que precisa entender que a aliança não é sobre perfeição, mas sobre transformação. Às vezes, uma reflexão como essa abre espaço para conversas profundas e transformadoras. E se você quiser ler mais capítulos como esse, eu te convido a acessar o meu blog, floresdascicatrizes.com. Lá nascem reflexões sobre fé, identidade, amor, aliança e os processos que Deus usa para nos transformar. Capítulos para quem descobriu que relacionamentos não são apenas encontros de histórias, são lugares onde Deus continua trabalhando em nós. E por fim, obrigado por escolher estar aqui, por caminhar comigo até aqui. Que Deus te abençoe e nós nos vemos no próximo episódio. Até lá!